Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula com o tema Marx e o modo de produção. Nós começamos a estudar esse tema na aula anterior e vamos dar sequência hoje também com a correção da atividade que foi postada para vocês lá no GPA, relativa a essa atividade, se liga ao tema modo de produção em Karl Marx, certo? Sociologia, primeira série, modo de produção, Karl Marx. Vamos. O nosso objetivo: interpretar o significado da teoria marxista para o entendimento das relações sociais do mundo moderno e o caráter original dessa teoria centrada na noção de contradição. Também iremos corrigir as atividades propostas e vamos avançar um pouquinho em uma nova temática. A nossa avaliação. A avaliação se dará na observação da participação do aluno durante a aula, através dos comentários e questionamentos orais realizados pelo professor, bem como também na correção das atividades, ligando ao tema proposto. E qual é o nosso tema? Modo de produção em Marx. Na aula anterior, comentamos um pouquinho sobre Karl Marx e os seus conceitos. Karl Marx, que foi e é considerado um grande crítico do sistema capitalista. Lembrando, e nós vamos ver isso também na correção da atividade, que o capitalismo nada mais é do que um sistema econômico que tem por objetivo a obtenção de lucro. Esse é o sistema capitalista. Ok? Sistema econômico que objetiva, que visa o lucro. Quem foi Karl Marx? Recapitulando, um intelectual revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna. E a sua teoria, ela fica conhecida como materialismo histórico. Na percepção de Marx, as relações sociais, veja, nós estamos estudando Marx com um olhar da sociologia. Então, Marx, ele vai olhar para a sociedade e vai perceber que essa sociedade, ela se transforma, ela se desenvolve, ela caminha. Podemos usar até a expressão evolui durante a história, no decorrer da história, e nós hoje fazemos parte dessa história. Então a sociedade, ela caminha, ela evolui, ela se transforma de acordo com o pensamento de Marx a partir do modo de produção. Ele vai ligar primeiramente o modo de produção feudal, onde os detentores de terra tinham à sua disposição os camponeses que trabalhavam para a sua subsistência, pagando a esses donos, proprietários de terras, impostos e outros tributos mais, de forma que conseguiriam somente sobreviver na terra e nada mais do que isso. Não havia uma possibilidade de uma mudança, de se alcançar um outro nível, podemos colocar na escala social. Então Marx vai dizer, olha, o senhor feudal é aquele que oprime o camponês, aquele que trabalhava para a sua terra ou em sua terra, mas não era dono, não possuía essa terra. Então nós temos a figura do senhor feudal e nós temos a figura daquele que trabalhava e era explorado na perspectiva de Marx pelo senhor feudal. Posteriormente nós temos uma sociedade escravista, onde o modo de produção, segundo o olhar de Marx, é um modo de produção escravista. Então nós temos o senhor
dono de escravos, proprietários de terras, que vão estar explorando a mão de obra do trabalhador escravo. Ele vai denominar de modo de produção escravista. E posteriormente, com a ascensão do capitalismo, com um aporte maior, ele vai dizer que o modo de produção agora já não é mais feudal, o modo de produção já não é mais escravista, o modo de produção ele é capitalista. E quem vai explorar quem? O capitalista, o dono dos meios de produção, também chamado de burguês, é a figura que explora o trabalhador, também chamado, recebendo uma outra nomenclatura, também chamado de proletário, ou aquele que faz parte do proletariado. E Marx vai desenvolver em sua teoria o que ele chama de luta de classe, ou seja, que a sociedade vai se desenvolvendo de acordo com o modo de produção e a luta de classes, que a história se constrói a partir da luta de classes, da diferença entre aquele que explora e aquele que é explorado, certinho? Ele chamou então o capitalismo de a ditadura da burguesia, acreditando que seja executada pelas classes ricas para seu próprio benefício. Uma perspectiva de Marx, ela se deu em que o capitalismo produziria tantas tensões internas que acabaria se autodestruindo, abrindo então a oportunidade para uma substituição, para um novo modelo econômico, para um novo sistema econômico que, segundo Marx, seria então o socialismo. Esta então era a perspectiva de Karl Marx. Uma tensão ou tensões internas no meio capitalista tão grande que conduziria a uma autodestruição e, obviamente, se destrói um sistema, outro sistema tende a tomar o seu lugar, o que seria o socialismo, posteriormente assumindo as características comunistas. Então, nós vimos também na aula anterior os conceitos básicos, olhando de acordo com o pensamento e, por que não dizer, o olhar de Karl Marx. Então, nós vamos encontrar conceitos como sistema capitalista, já expliquei há pouco, sistema econômico que visa o lucro, os meios de produção. O que são meios de produção? Tudo aquilo que é utilizado para se produzir alguma coisa. Então, nós temos maquinários, ferramentas, dentro das indústrias, todo o aporte, tudo que é utilizado para se fabricar é chamado de meios de produção. E o capitalista, o dono dos meios de produção, também chamado burguês, é aquele que detém os meios de produção, ou seja, as máquinas, as ferramentas e todo o aparato para se produzir. Outro conceito também de Marx, o materialismo histórico. Histórico por quê? Porque a história se desenvolveria, segundo a sua perspectiva, dentro daquilo que é material. Então, Karl Marx, outro ponto que nós conversamos na aula anterior, ele vai acabar se chocando com o idealismo, que era um pensamento e, obviamente, ainda existe o idealismo como uma perspectiva de ideias. E Marx vai dizer que não. Além desse mundo de ideias, desse mundo de pensamentos, de suposições, de idealizações, nós, na verdade, vivemos com base naquilo que é material. Por isso, materialismo histórico, deixando o idealismo e partindo para algo concreto, material. Um outro conceito também em Marx é o conceito de mais-valia. Lembrando
mais-valia está diretamente relacionado a tudo aquilo que ultrapassa o que o funcionário, o operário, o trabalhador produziu e ganhou. Então, se ele produziu durante um dia e aquele dia foi suficiente para pagar o seu salário, o restante do mês, ou tudo aquilo que por ele é produzido durante o restante do mês, é considerado, segundo Marx, o lucro ou a mais-valia, aquilo que o capitalista toma para si como posse, acumulando capital, reinvestindo na indústria e também, é claro, tomando para si. Então vejam, mais-valia é um conceito de Marx, onde o trabalhador fica com a mínima parte daquilo que ele produz e que é comercializado. O restante fica nas mãos, na posse do capitalista. E o último conceito, a luta de classes, a teoria do conflito, onde as classes estão em choque constante, em uma batalha constante, em uma luta constante. De um lado, aquele que explora, de outro, aquele que é explorado. Lembrando, no feudalismo, o senhor feudal e os camponeses; no escravismo, dono, possuidor de escravos, proprietário de escravos e os escravos do outro lado; e no capitalismo, o capitalista e a classe trabalhadora, certo? Então, essas classes vão estar em uma luta, em um conflito constante na perspectiva marxista. E a sociedade vai se desenvolver e a história vai sendo, então, criada, a história vai existindo sobre a luta de classes, ou debaixo dessa luta de classes, com a luta de classes presente na construção da história. Então vamos lá. Vamos avançar. O histórico também foi até que nós chegamos aqui, até pois bem, as ideias polêmicas de Marx revolucionaram a maneira de pensar a economia e a sociedade. Karl Marx esteve à frente de vários movimentos operários que buscavam melhores condições de trabalho. Atualmente, as ideias de Marx dividem opiniões. Muitas ideias são rejeitadas por sua carga de radicalismo. Mesmo assim, muito do pensamento de Marx continua válido, apesar dos anos terem se passado. E claro, óbvio, né? Desculpe a repetição, as ideias acabam encontrando ainda algum espaço, pois nós temos e convivemos com esse mundo chamado mundo capitalista, onde, querendo ou não, minimamente ou não, e aí várias teorias vão se opor, mas nós temos sim uma sociedade que, diante do aspecto trabalho, da divisão social do trabalho, ela acaba se dividindo sim. Aqueles que estão produzindo a partir da sua força de trabalho e aqueles que estão produzindo a partir da força de trabalho dos outros, se utilizando da mão de obra, muitas vezes uma mão de obra muito barata e que proporciona àquele que produz, tendo a mão de obra do outro à sua disposição, lucros que acabam não sendo ou não chegando de fato às mãos daqueles que produzem, mas sim daqueles que detêm os meios de produção.
Karl Marx e as classes sociais. Marx reconhece dois tipos de classes sociais, como disse no início, a burguesia e também o proletariado. Lembrando, e que fique bem claro isso, pois isso é básico, é a base do pensamento marxista e nós devemos estar atentos quanto a isso, que tanto o capitalista quanto o trabalhador, eles recebem três expressões que se referem, cada uma das três, a uma mesma figura. Então veja, de um lado nós temos o trabalhador, ele também é chamado de proletário, pois convive, faz parte de uma categoria, só para fins de entendimento, chamada de proletariado. Então, o proletariado reúne o proletário, reúne os trabalhadores. E o capitalista também é chamado de dono dos meios de produção. O capitalista também é chamado de burguês. Então, nós temos três expressões para uma pessoa, três expressões para uma outra pessoa. Então, não são três tipos de um lado, três tipos de outro. Não, são duas classes. Cada classe recebe três expressões. Certinho? Para Marx, a burguesia tomou conta dos meios de produção, enriqueceu e dominou o poder do Estado, o controle político. Para ele, o Estado se tornou, a partir disso, um escritório da burguesia. Ou seja, a burguesia, ela, além de se estabelecer no Estado, dominando o poder do Estado, ela se utiliza desse Estado para o seu próprio benefício. Ou seja, a burguesia, como detentora do poder do Estado, acaba criando leis específicas que chegam ao seu, como eu disse, próprio beneficiar. E o trabalhador tem a sua mão de obra explorada. Baixíssimos benefícios, poucos benefícios, quando esses são conhecidos e realmente chegam até o trabalhador. Para Marx, as coisas materiais é que fazem uma sociedade acontecer. Marx, lembrando, materialismo histórico. Para ele, a história vai sendo construída a partir daquilo que é material. Ele acreditava que os trabalhadores poderiam transformar a sociedade por meio de uma revolução. E ele vai chamar essa revolução de revolução do proletariado. O que significa isso? A tomada dos meios de produção por parte do trabalhador. A sociedade, então, sairia do capitalismo, entrando para o modelo socialista, que, por sua vez, daria lugar ao chamado comunismo. Então, vamos lá. O socialismo, um sistema econômico e ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. E depois, o comunismo, por outro lado, o resultado da implantação das ideias socialistas, buscando também a igualdade entre os membros da sociedade. Então nós temos o socialismo, que seria a porta de entrada, e posteriormente a implantação do comunismo, daí por diante o comunismo seria então estabelecido. Este foi o nosso ponto de atenção, comentado também em sala, está novamente posto aqui para vocês. Nós podemos retomada do nosso objetivo. E qual é? Interpretar o significado da teoria marxista para o entendimento das relações sociais. Estamos estudando Marx em sociologia, buscando entender a sua teoria em relação às relações sociais. Ok?
e vamos também corrigir as atividades propostas anteriormente. Vamos lá. Em nossa lista de exercícios, nós temos em quantas classes o teórico Karl Marx dividiu a sociedade a respeito das relações de trabalho? Quais são elas? Então, veja, comentei mais de uma vez no decorrer da nossa aula. Em quantas classes o teórico Karl Marx dividiu a sociedade? Em relação às relações ou a respeito das relações de trabalho, Marx vai dividir a sociedade em duas classes. E é esta a expressão, classes. Ele vai dividir a sociedade em duas classes, certo? Ou seja, para Marx, a sociedade ela é uma sociedade de classes. E quais são essas classes? Recapitulando e respondendo. De um lado, nós temos os trabalhadores. Os trabalhadores também são chamados de proletários, fazendo parte de um grupo denominado proletariado. Então, esta é a primeira classe. E a segunda classe, fácil, comentado mais de uma vez, a segunda classe, os capitalistas ou o capitalista, que também é chamado de burguês ou dono dos meios de produção. É bom estar atento a essas expressões, a essa nomenclatura, porque pode aparecer em uma avaliação a expressão capitalista, como pode aparecer burguês ou dono dos meios de produção. Por isso é importante estarem atentos. Como também pode ser apresentado em uma avaliação, ou ser apresentada a expressão trabalhador, como pode também aparecer proletário ou proletariado. Então, respondendo à questão, são duas classes, capitalista de um lado, trabalhador de outro. O capitalismo foi duramente criticado por Karl Marx. Vamos lá, e foi mesmo. Em sua teoria, o capitalismo ele é criticado? Sim, pois para Marx o capitalismo ele vai gerar uma sociedade dividida. Ele vai gerar desigualdade, ele vai gerar exploração no sistema capitalista. Vamos lá, qual o significado de capitalismo enquanto sistema econômico? Simples. O capitalismo nada mais é do que significado de capitalismo, sistema econômico que tem por objetivo o lucro. Esse é o capitalismo. Certinho? Então nós vamos fechar aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Não tem nada difícil, basta prestarmos atenção. Ok? Até a próxima aula. E novamente, repetindo, na dúvida, procure. Fale, tire sua dúvida, não deixe para o último momento. Tá certinho? Até lá e obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.